Oi, eu sou a Sol e esse é outro Escapismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço todo mês recapitulando tudo que eu vi, li e ouvi pra fugir da minha realidade. Escapismos de fevereiro, o primeiro em 2 vídeos, que é um mês inteiro certinho, voltando à normalidade, voltando à rotina. Caso vocês não tenham visto os últimos vídeos e não estejam reconhecendo, eu tô de volta na minha casa em Portugal. Mas esse último mês se passou no Brasil ainda, e eu acho que nota-se. Eu sinto que quando eu tô aqui, eu me foco muito mais em algumas coisas e não em outras, e quando eu tô na casa dos meus pais no Brasil, inverte a situação. Então esse aqui ainda tá no ritmo de Brasil, ainda tá no ritmo de último mês do Brasil, onde eu estou fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo e tendo uma vida social ativa, que não é o normal aqui. E ainda assim, teve filme por onde a gente vai começar? Como sempre, pelos livros. Eu li 3 livros, basicamente em um final de semana, e foram os únicos livros que eu li no mês todo, que foram os 3 primeiros livros da série do Percy Jackson e os Olimpianos. Faz muito tempo que eu falo que eu vou reler certas séries de livros que eu li quando eu era criança e que eu gostava muito e eu só nunca faço, e dessa vez eu resolvi fazer. Os primeiros 2 livros, que é O Ladrão de Raios e O Mar de Monstros, eu tinha ainda as cópias físicas, então eu li em casa e li super rápido. Foi assim, 2 tardes seguidas que eu parei pra ler e eu li os livros de uma vez. Eles são muito fáceis de ler. Li as versões traduzidas em português, que eu geralmente não faço se o livro é escrito originalmente em inglês ou em várias outras línguas e é traduzido, eu geralmente leio em inglês, mas eu tinha em casa as versões brasileiras, então eu li as versões brasileiras. E embora no começo tenha sido uma adaptação, porque eu desacostumei a ler literatura infantil, 2 literatura traduzida, e que se nota que é traduzido. Depois de ter passado pelo primeiro livro, o segundo e o terceiro foram muito fáceis de ler. O primeiro eu não lembrava muito o que acontecia, o segundo eu já lembrava menos, o terceiro eu tava lendo como se fosse a primeira vez. Eu não lembrava de quase nada do terceiro livro. O terceiro livro, no caso, que é A Maldição do Titã, eu até procurei pra comprar a cópia física e ter em casa, mas eu não encontrei. Aliás, eu encontrei novos e caros, e eu queria uma versão usada de sebo. E desses 3, por acaso, o que eu mais gostei foi A Maldição do Titã, provavelmente porque já tinha o grupo de personagens que a gente associa a Percy Jackson mais completo, pelo menos que eu associo. E como eu não lembrava quase nada da história, foi como ler pela primeira vez, então foi divertido. Eu tô agora lendo o 4º livro, mas como eu não terminei ainda, fica pro mês que vem. Gostei, tô gostando, me faz feliz que a série da Disney vai sair eventualmente, eu acho que em 2024, vai demorar pra caramba, mas que o Rick Riordan, que é o autor dos livros, esteja envolvido, e me deixa empolgada pelo futuro, porque eu revi os filmes, mas a gente daqui a pouco fala sobre eles também. Passando para as séries, muito rapidamente. Nossa, esse vídeo eu acho que vai ser conciso, eu acho que eu vou ser capaz. Eu só vi uma série esse mês inteiro. Só que, em minha defesa, eu vi a série inteira e são 4 temporadas. Então, sabe, foi uma só, mas eu estava dedicada. E pra além disso, antes de eu falar sobre essa série, eu estou acompanhando outras 4 séries que estão saindo episódio toda semana, que é muito difícil isso acontecer hoje em dia. Me faz muito feliz quando eu acho uma série que me engaja o suficiente pra eu ficar acompanhando semana a semana. Mas como nenhuma dessas 4 terminaram ainda, fica pro mês que vem. De novo, me perdoem. A desse mês, no caso, foi Marvelous Mrs. Maisel. Como eu demorei tanto tempo pra ver, eu não sei. A série é sobre essa dona de casa que tem uma vida perfeita e é uma mulher perfeita no final dos anos 50, começo dos anos 60, até que o marido dela vira pra ela e fala: não gosto da minha vida, não quero continuar com você, tenho uma amante, adeus. E larga ela. E aí ela tem meio que um colapso nervoso e acaba num bar fazendo comédia stand-up no palco, e ela é muito boa. A partir daí, ela resolve que quer ser comediante e vira a vida dela de cabeça pra baixo. O conceito é muito simples. O piloto dessa série foi um dos melhores pilotos de série que eu vi, que é o primeiro episódio, né? Que eu vi em muito tempo, me deu muita vontade de continuar. Essa sinopse que eu dei é basicamente o que acontece no primeiro episódio, única e exclusivamente. O rolê também é que essa série é da Amy Sherman Palladino, que é a mesma criadora de Gilmore Girls. E eu vi Gilmore Girls muitos anos atrás, mas eu lembro que a coisa que eu mais gostava era o tanto que as falas eram rápidas, o diálogo era muito rápido e muito cômico, nas coisas muito simples, nas referências que eles faziam. E é o mesmo tipo de humor. Então, se você assistiu Gilmore Girls, chances são que você vai gostar muito de Mrs. Maisel. Existem 4 temporadas, a 5ª já foi confirmada. O que eu achei? Eu assisti as 4, né? O que eu achei?
A primeira e a segunda temporada são muito boas, estão num nível muito alto e assim, muito rápido de ver, muito divertido. Você tá engajado, você tá entretido com a história vai pra frente. Na terceira temporada tem um desenvolvimento de personagens maiores, tem algumas linhas narrativas que eu gosto muito, mas perdeu algo ali que as duas primeiras tinham. E a quarta temporada, parece que a história não vai pra frente, mas faz sentido que seja assim, porque ela termina muito bem. O último episódio da quarta temporada, que é até onde tem lançado, né, me deixou muito animada pra continuar vendo a quinta, eu gostei muito. Só que a temporada como um todo, tipo, literalmente todos os episódios, a não ser o primeiro, parece que a história não vai pra frente e é um pouco mais triste e deprimente, mas faz sentido por causa do lugar que a Miss Maisel, né, que é a personagem principal, que é a Midge, tá na história dela. Então, sabe, faz sentido que a quarta temporada não seja tão boa. Talvez eu esteja passando pano, porque eu gostei muito da série e eu quero que vocês assistam. Eu acho que a série não vai continuar por mais muito tempo. Eu acho que mais... Eu sei que a quinta temporada tá confirmada e eu acho que mais uma quinta e uma sexta, no máximo, é o suficiente pra contar a história e que ela fique bem desenvolvida e bem fechadinha ali. Então eu acho que agora que tem 4 temporadas lançadas, é uma ótima hora de começar a ver. Foi o que eu fiz. E eu achei que eu fiz uma boa decisão. Então, fica aí pra vocês a sugestão. E agora já para os filmes. Foram alguns, muitos, mas não tantos assim quanto nos últimos meses, tá? Não, tenham paciência comigo. Eu comecei o mês vendo Snowpiercer, do Bong Joon-ho. E o lance é, eu nunca tinha visto Snowpiercer. Eu tinha começado a ver ano passado a série que fizeram, baseada no filme, né? A mesma história. Então eu sabia do que se tratava e até os primeiros 40 minutos, talvez, do filme, eu sabia exatamente o que acontecia, porque a série foi uma adaptação muito fiel e eu assisti o número de episódios equivalente à primeira metade do filme, mais ou menos. E eu consegui, com esse filme, aceitar a existência do Chris Evans enquanto um ator. Eu não tenho nada contra ele enquanto pessoa, mas eu só associo ele com o Capitão América. Eu não gosto do Capitão América, então... E, pra quem não sabe, o filme é sobre este mundo pós-apocalíptico, que o mundo é feito de gelo, porque os humanos ferraram com a atmosfera, e existe esse trem infinito que dá a volta ao mundo e todas as pessoas que ainda existem no planeta Terra estão presas nesse trem. E o trem é, sabe, meio que vagões de classe. Na frente do trem fica o dono do trem, que é o homem mais rico e poderoso e chefe de tudo. E aí, conforme você vai indo pra trás do trem, as pessoas vão ficando cada vez mais ferradas. E no fim do trem tem as pessoas que não tinham comprado passagem pra esse trem quando ele saiu. Eles meio que só invadiram e eles são jogados pro fim do trem e tratados como lixo, basicamente. E aí é sobre a rebelião dessas pessoas e elas tentando ir pra frente. Eu cometi um erro vendo esse filme, que foi, eu vi ele sem legendas. Só quando eu digo sem legendas, eu quero dizer completamente sem legendas. E embora a maior parte deles seja em inglês, tem alguns personagens coreanos que falam só em coreano, e algumas coisas são traduzidas por um aparelhinho que eles têm, mas outras não são, e tem um diálogo muito grande no final do filme, que apenas não foi traduzido e não tem legenda, e eu tive depois que pesquisar na internet sobre o que foi, porque eu só não entendi. Não cometam o mesmo erro que eu, assistam o filme com legendas. Depois eu vi Black Panther Wakanda Forever, porque saiu no Disney Plus, e eu me recusei no cinema, então eu tava esperando sair no Disney Plus. É ok. É Marvel. Faz o que todos os outros filmes da Marvel fazem. Eu achei legalzinho, mas ao mesmo tempo, eu não tenho muito o que falar sobre ele. É basicamente sobre... Descobrem que existe um outro povo pra além do povo de Wakanda que tem acesso ao material, que agora eu esqueci o nome, mas que é o que faz Wakanda ser uma super grande potência, de ter um material limitado que só existe lá. E aí esses povos meio que entram em guerra. E aí tem a sucessão do Pantera Negra, já que, né, o Chadwick Boseman faleceu 2 anos atrás, ano passado, não sei. Eu acho que eles fizeram muito bem em adereçar o legado dele e em como eles abordaram isso no filme. Eu acho que ficou bem feito, achei legal, acho que fez jus à memória do ator. Mas tirando essa parte emotiva triste, o que o filme me dá? De verdade, o que o filme me dá? Não me dá lá muita coisa. Vi Alice Darling, eu não tinha ouvido falar desse filme. Eu não sei por que eu fui ver ele, mas apareceu. É sobre um relacionamento abusivo, que são essas 3 amigas, cuja uma delas tá no relacionamento abusivo e as outras 2 resolvem ir pra um chalé, assim, comemorar o aniversário de uma delas e convencem essa terceira que tá no relacionamento abusivo de ir junto. E enquanto elas estão lá, essa terceira meio que processa que ela tá no relacionamento abusivo e mostra essa fraternidade, irmandade entre as 3, e sabe, carinho, amor, compreensão, processamento de onde a sua vida foi parar de algum modo. O filme é um pouco tedioso, mas fazia tempo que eu não via um filme que abordava relacionamento abusivo tão bem e, tipo, o desenrolar desse relacionamento e não só é tudo uma bosta. Não sei se isso fez muito sentido. É um bom filme no que ele se propôs fazer, mas não é lá muito divertido em nenhuma frente.
e é isso que a gente vai falar sobre. Eu vi Almost Famous, eu nunca tinha visto esse filme, quase me dá vergonha de falar que eu nunca tinha visto esse filme, com a exceção da cena que eles estão num ônibus cantando Tiny Dancer. Eu não sei porquê, eu já vi aquela cena trocentas vezes, eu acho que eu cheguei a estudar sobre ela quando eu tava no curso ainda, talvez, ou fazer algum trabalho que envolvia aquela cena, não sei, eu sei que aquela cena em si, eu sabia o que era. O resto do filme eu nunca tinha botado meus olhinhos. Eu me diverti, é um filme sobre esse adolescente que quer ser escritor de música, assim, sobre música, e ele consegue essa oportunidade de acompanhar uma banda na estrada durante um pedaço da turnê e cobrir o que tá acontecendo pra Rolling Stone, a revista Rolling Stones. Junto com ele tá indo também essa groupie, por quem ele meio que é apaixonado e tem uma amizade, e sabe, ele meio que fica amigo do pessoal da banda, mas ele não é realmente amigo do pessoal da banda, ele tá lá como repórter, mas ele é um adolescente, então ele tem que lidar com, sabe, ser um adolescente. É muito gostoso de assistir, não tenho realmente críticas concretas, achei divertido, achei bem filmado, achei nostálgico, porque cobre ali, tipo, anos 70, se eu não me engano. E não sei, eu me diverti vendo. E é isso que importa no final das contas. Aí eu vi, e aí que a gente volta nos livros, vi Percy Jackson and Lightning Thief com o Logan Lerman, lindo, tem todo o meu amor sempre, e esse é uma das piores adaptações que eu já vi. Sério, eu fui adolescente na fase do grande auge das adaptações infanto-juvenis, jovem adulto, e essa foi de longe a pior adaptação que eu já vi. Eu sei que eu vi o filme quando ele saiu lá na época, eu não sei se eu não tinha o senso crítico ou se eu tava cega de amor pela existência do Logan Lerman, eu não lembrava o quão ruim era enquanto adaptação. Enquanto filme também. Só não faz sentido eles terem mudado a idade dos personagens principais. É uma decisão estúpida pensando que o plano deles era fazer uma série e ver os personagens crescer. Eu não sei como eles teriam feito isso. Os personagens teriam terminado a série adultos, se tivesse seguido como eles estão, sendo que eles terminam adolescentes nos livros. Grover, que adaptação. Nossa, eu tenho tantas reclamações. Pra quem não sabe, a história é a adaptação dos livros do Percy Jackson. Caso não tenha ficado claro aqui, cobre a história do primeiro livro, mas de um jeito burro, mal feito, tirando vários personagens, tirando vários pontos narrativos importantes, que depois, aí a gente já vai chegar. Quando eu falar do Mar de Monstros que eu também vi, a gente chega lá, mas a gente vai seguir a ordem. O ponto é horrível, muito ruim. Eu vi When You Finish Saving the World. Por mais que eu goste dos atores que estão nesse filme, o filme em si é ruim. Os personagens são insuportáveis, e eu sei que esse era o propósito, mas se você assiste meus vídeos ou me conhece minimamente, se um personagem principal me irrita, eu apenas não consigo assistir o filme. Tem que ser muito bem justificado o fato do personagem ser irritante pra eu conseguir achar o filme suportável, e nesse caso não foi. O filme conta a história, gira em torno dessa mãe e desse filho. A mãe é envolvida com causas sociais e tal, mas ela não consegue mais se relacionar a nível pessoal com o filho. E o filho é um streamer, faz músicas, blá blá blá, e se apaixona por essa menina que também é muito ativista, muito envolvida em causas sociais, e acaba criando esse interesse muito superficial pelo assunto pra tentar conquistar a menina. E você vê como essa base, por si só, cria personagens irritantes. Você vê. É uma ideia muito básica, que é bem desenvolvida enquanto ideia. O final do filme, eu não quero dizer que é prazeroso, mas não é insatisfatório. Só que os personagens são irritantes. Eu sempre vai voltar nisso. Vamos cair nisso. Os personagens são irritantes e eu não suporto personagens irritantes. Ok, aí sim vi Percy Jackson Sea of Monsters, Mar de Monstros. Tão horrível, se não pior que o primeiro. É uma adaptação pouquinho melhor dos livros no jeito que a história desenrola. Acaba jogando alguns personagens novos que apareceram desde o primeiro livro, mas como eles não colocaram no primeiro filme, eles tiveram que dar um jeito aí de desenrolar e colocar no segundo filme, o que foi burro. Eu não sei se já tava com o pé tão atrás e tão odiosa com relação ao primeiro filme que eu só não consegui aproveitar o segundo, mas objetivamente falando, é uma adaptação um pouquinho melhor, mas não é um filme melhor. Talvez porque a base, né, a fundação do negócio já estivesse estragado e o trem ia desmoronar de todo jeito, claramente, porque foi o último filme feito, adaptado pela Disney, e depois foi só adeus, não queremos mais envolvimento com isso, os fãs estamos criticando demais. Com razão. E eu acho que eu só consegui ver inteiro porque eu tava vendo enquanto eu montava um quebra-cabeça com uma amiga e batia papo. Então, será que eu tava realmente prestando atenção? Será que eu posso realmente incluir esse aqui? Tá incluído. Na mesma noite que eu vi Percy Jackson Mar de Monstros, eu também vi Your Place, Your Mine, que é a comédia romântica do Ashton Kutcher com eu não lembro o nome dela, Reese Witherspoon. Veio. Que eu também vi meio sem prestar atenção, porque eu ainda estava montando quebra-cabeça com essa mesma amiga e batendo papo, então a gente tava vendo, mas a gente tava realmente vendo. O filme é sobre esses dois amigos que quando são jovens, tipo 20 anos atrás de onde o filme se passa, tem uma noite juntos, só que depois não vira nada e eles só continuam sendo melhores amigos. E aí acontece que, por uma coincidência do destino, um mora em Nova York, o outro mora em Los Angeles, eles acabam trocando de lugar por um tempo. Ela vai ficar na casa dele, ele vai ficar na casa dela, e os dois acabam
estão intermediando ali e se metendo na vida um do outro, meio que indiretamente, porque eles não estão fisicamente juntos. É legalzinho. É uma comédia romântica do Ashton Kutcher com a Reese Witherspoon, não tem como dar tão errado assim se você gosta de comédias românticas. Mas levando em consideração que eles muito raramente no filme estão fisicamente juntos e tem outros romances acontecendo em paralelo, eu não entendi muito bem quais foram as decisões tomadas ali. Mas talvez é porque eu não tenha prestado tanta atenção assim no filme também. É um filme pra eu ver de novo no futuro, quando eu esquecer que eu vi ele, que vai acontecer. Vi Babylon. E o rolê com Babylon é que eu não vi de uma vez. Eu demorei 2 dias pra ver, eu vi metade num dia e metade no outro. A primeira metade do filme eu gostei muito. A primeira cena do filme é uma das coisas mais nojentas que eu já vi. Mas o filme começa, depois dessa primeira cena nojenta, com uma grande festa hollywoodiana dos anos de ouro de Hollywood e tudo mais. E é divertido, e é rápido, e tem luz em movimento, e cortes de câmeras sequenciais que te deixam quase tonto. Então é bom, você fica entretido. O filme vai tratar basicamente sobre um período de ouro de Hollywood, da transição dos filmes mudos pros filmes com som, e como a indústria se adaptou a isso, como os atores já renomados se adaptaram a isso, e como as pessoas que trabalhavam nos filmes mudos se adaptaram a isso. E embora, de uma maneira geral, eu tenha gostado do filme, no segundo dia que eu tava vendo, ou seja, a segunda metade do filme, eu já tinha perdido interesse, eu já tava um pouco detestosa de todos os personagens. O filme como todo é desnecessariamente nojento. Eu fui obrigada a olhar pra cara do Brad Pitt, que é uma coisa que eu não aprecio, eu realmente só não aprecio. E eu também achei o filme um pouco longo demais. Ele acho que tem 3 horas. E não precisava. Eu não sei ainda se eu gostei do filme ou não. Esse é parte do problema. E esse é tudo que eu tenho a dizer. Vi The Sun. E é horrível, é tão ruim. Eu não entendo como a mesma pessoa que me deu The Father ano passado me deu The Sun esse ano. E não tem nada a ver. Eles não são sequenciais. Eu não sei porque o realizador fez isso com os nomes, mas foi o que aconteceu. Eu tenho muito dó do Hugh Jackman, porque eu acho ele verdadeiramente um bom ator. E eu vi que ele tava tentando ali. Ele realmente deu tudo pro filme sair. E só não saiu. O filme é sobre esse cara, o Hugh Jackman, que se separa da esposa e se casa com outra mulher, tem um bebê com essa outra mulher e tal. E aí, o filho, adolescente do primeiro casamento dele, tá passando por problemas, parou de ir na escola, tá num processo meio depressivo ali, e pede pro pai pra ir morar com ele. E o pai, obviamente, porque não é um pai horrível, aceita, e o filho vai morar com o pai, a nova esposa e o bebê. Só que o filho meio que parece que tá melhorando, mas não realmente melhora. O filme é em volta da depressão do menino. E até a metade do filme eu não tava achando que ia ser mal ainda. E aí aconteceu a segunda metade do filme e foi ladeira abaixo. Foi só horrível. E o final, eu não vou spoiler o final, mas o final é péssimo. É extremamente previsível e extremamente ruim na maneira que é feito. Eu tô encabulada que é o mesmo diretor de The Father ainda. The Father é genuinamente bom e esse filme é genuinamente ruim. Eu vi aleatoriamente The Girl Who Escaped por causa do TikTok. Um dia eu vou parar de fazer isso. Um dia eu vou. É um desses filmes do Lifetime com atores desconhecidos contando uma história de true crime, né, de crime real, sobre essa menina que foi raptada enquanto ela tava na casa de uma amiga. E a mãe e a amiga percebem que ela foi raptada logo em seguida, chamam a polícia, pedem ajuda e tá todo mundo tipo, ela só fugiu de casa. Ela é uma adolescente, daqui a pouco ela aparece. Não vamos nos preocupar com isso. Mas ela realmente tinha sido raptada e o filme foi surpreendentemente bom. Tipo assim, é um filme do Lifetime. É um daqueles filmes feito direto pra televisão, não vai esperando uma grande obra cinematográfica de premiações europeias nem nada assim. É um filme americano pra televisão. Mantenham isso em mente. Tendo isso em mente, é legal. É bem feito, é legal. Eu não tenho realmente críticas muito ruins, sendo que eu não esperava nada do filme. Vi Infinity Pool e às vezes nepotismo é ok. Pra quem não sabe, Infinity Pool é do filho do Cronenberg, que também tem o sobrenome Cronenberg. É um sobrenome muito específico, é muito claramente nepotismo. O filme fala sobre este casal que vai passar um tempo num resort e lá encontra outro casal e meio que quebra as regras desse resort, porque esse resort fica numa sociedade muito diferente. Essa dupla de casais comete um crime e tem que lidar com o julgamento desse crime, com o desenrolar disso. O filme é bizarro da melhor maneira possível. Tem a Mia Goth, que está sendo a queridinha dos filmes de terror atualmente. Te faz questionar muito sobre
ideias, eu não sei explicar. Porque eu não quero spoiler o que realmente acontece, porque eu acho que é muito interessante você ir pra esse filme sem saber muito sobre ele, além dessa sinopsezinha básica que eu dei. Mas sabe quando um filme acontece algumas coisas e te dá vontade de chegar na mesa de um bar com os amigos e falar, se isso acontecesse, como você reagiria? Ou se isso acontecesse, você faria isso ou isso? Você pensaria isso ou isso? É um filme pra se debater com os amigos depois, e eu sei que eu falei a mesma coisa, basicamente, sobre Crimes do Futuro do Cronenberg, que saiu ano passado. E cá estamos de novo. É um mal de Cronenbergs. Eles fazem filmes bizarros que me dão vontade de discutir com meus amigos em mesa de bar. Se deu uma mudadinha no enquadramento é porque eu tive que trocar a bateria da câmera. Perdão. Vi, enquanto outra recomendação do TikTok, The ABCs of Death. É uma coletânea de curtas de terror de vários realizadores mais ou menos renomados da área do terror. Alguns fizeram coisas grandes, outros que viriam fazer coisas grandes depois dessa coletânea, e outros que eu nunca ouvi falar e provavelmente nunca vou ouvir falar de novo depois. E tem algumas que são ok, algumas que são mais ou menos, e muitas que são ruins. Então eu não sei se vale a pena você perder seu tempo assistindo a coletânea, a não ser que você vai fazer, sei lá, uma mostra de filme de terror. Ou então como um conceito, porque o conceito chama The ABCs of Death, porque são 26 curtas de terror, cada uma com um título e um tema, né, que remete a uma do alfabeto, A, B, C, D, etc, etc, etc. E como um conceito eu acho muito legal, eu adoraria ver isso sendo feito numa universidade, por exemplo, numa turma de estudantes de cinema ou de audiovisual, mas como filme, por causa de muitos terem sido muito ruins, falha um pouco. Eu vi A House Made of Splinters, é um documentário, é um dos que tá indicando aos Oscars, eu continuo na minha saga de esse ano eu vou conseguir ver todos os filmes dos Oscars antes dos Oscars, e é sobre essa casa pra crianças abandonadas, negligenciadas na Ucrânia. E hoje em dia a gente escuta falar Ucrânia e a gente pensa diretamente na guerra, só que essa casa pra crianças abandonadas não tem muito a ver com a guerra Ucrânia-Rússia, não tem nada a ver, é sobre crianças negligenciadas por pais, por exemplo, que, sabe, são maus pais, abusam de drogas ou não estavam dando o cuidado que as crianças realmente mereciam e tal. O filme é muito simplista na abordagem dele, não tem nada que te faz olhar a tela e pensar, uau, que imagem que eu estou vendo, que grande pedaço da nova mídia moderna documental. Mas ele é muito triste, ele é muito cru nas coisas que ele mostra. Ele é de quebrar o coração, porque você tá lidando com crianças negligenciadas e pessoas que estão fazendo o seu melhor pra ajudar elas e às vezes estão só de mãos atadas e não conseguem fazer mais do que elas já fazem. E é isso. É só deprimente. É um documentário deprimente e eu não vejo outro motivo que você veria senão pra ter um pouquinho mais de fé e ao mesmo tempo desilusão na humanidade. Vi Sharper e é ok. O elenco, a lista de atores é boa, não tenho críticas, gosto da maior parte dos atores envolvidos. O filme é sobre vários charlatões. É um filme episódico, então a gente vai acompanhar cada personagem em uma parte do filme. Tem meio que a divisão em qual personagem que a gente vai acompanhar e é circular, então o personagem que começa com o personagem que termina. E a progressão narrativa é muito interessante, brinca muito com passagem do tempo, tipo, não necessariamente um episódio em sequência dos outros, alguns acontecem em simultâneo, alguns a gente vai ver depois o que aconteceu antes do episódio anterior, não sei se tá fazendo sentido. E apesar de ser bem estruturado e bem montado e bem redondinho, e eu gosto de filme redondinho, ele é bastante previsível. No geralzão, tem pouca coisa ali que me surpreendeu. E não é nada demais também, sabe? É um bom filme pra você ver com seus amigos, ou pra você assistir, sei lá, numa noite de domingo, onde você não quer pensar muito, mas você quer se divertir ali assistindo algo que mantém você ligado à história, porque você quer entender o que acontece. Mas não sei se é um filme que eu indicaria, assim, de maneira geral. Assisti The Lord of the Rings, The Return of the King, o último filme da trilogia original, que também tem 3 horas. Eu vi a versão do cinema o corte do diretor. E eu só vi o filme inteiro de uma vez porque eu tava presa num avião sem nada melhor pra fazer. Eu reconheço isso. O que me deixou meio triste é que eu não gostei do primeiro. Eu nunca vi Senhor dos Anéis. Eu estou no processo de ver Senhor dos Anéis desde 2017. Eu vi o primeiro filme em 2017, vi o segundo no começo do ano passado e afinal, olha só, não demorei tanto pra ver o terceiro. Por quê? Eu não gostei nada do primeiro. Eu gostei muito do segundo. E aí o terceiro foi só tão chato de novo. E é tão estúpido eu não gostar desses filmes. Eu conheço tanta gente que gosta da trilogia do Senhor dos Anéis.
Anéis, do universo do Senhor dos Anéis, sem contar o Hobbit. E tem tudo pra eu gostar. Eu gosto de narrativas medievais, eu gosto de fantasia, era pra eu gostar. Eu não sei por que eu não gosto. Me irrita muito que eu não goste. O problema, eu acho também, parcialmente, é que tem muita cena de batalha. E cenas de batalha, no geral, me irritam se eu não tô muito ligada aos personagens envolvidos na batalha. E eu nunca me senti realmente apegada a nenhum personagem do Senhor dos Anéis que não fosse o Gollum. Eu adoro o Gollum, ou o Sméagol, ou quantos nomes ele tem, não sei. E eu comecei a ver esse filme botando muita fé, porque ele começa com o Gollum. E aí, sabe, eu só assisti o filme pelas cenas dele. E tem muita cena que não é com ele. Então qual era o ponto? Não sei, eventualmente eu vejo o Hobbit, vai demorar, não me cobrem sobre. Vi Me Kill, também no avião, eu jurava que eu ia gostar desse filme. É sobre essa mulher que descobre uma máquina do tempo e passa muitos e muitos dias, não especificados aqui, mas especificados no filme, voltando sempre 24 horas no passado pra vivenciar a mesma noite com esse cara que ela conhece, tem um primeiro encontro e é uau, o melhor primeiro encontro do mundo. Rolei aqui, mulher, os dois personagens principais são a Kaley Cuoco e o Pete Davidson, e são pessoas que vêm da comédia e que individualmente eu defendo muito enquanto atores. Eu acho que eles são genuinamente bons atores e vão fazer coisas muito legais ainda. Só que esse filme não é a melhor demonstração. Primeiro que eu não gosto de filme com narrativa de viagem no tempo, eu acho sempre eles mal feitos e que a lógica não faz sentido, e este cai no mesmo problema. E é só previsível, é ruim. É um filme ruim. É uma comédia romântica que é deprimente, previsível e repetitiva a um nível que eu não consigo explicar. E ruim. Vi Ma, também no avião. Não foi uma boa viagem de avião com relação aos filmes que eu assisti. Eu nunca assisti filmes tão ruins numa viagem de avião. Eu lamento muito, Octavia Spencer, que você esteja envolvida nesse filme. É sobre este grupo de jovens que um dia pedem pra uma mulher comprar bebida alcoólica pra eles, por favor. E aí ela compra e oferece pra eles o porão da casa dela pra eles fazerem festas e se divertirem. Mas ela é uma adulta e ela tá indo nas festas com os adolescentes e começa a ficar muito próxima deles, e é estranho e é creepy, e ela começa a, sabe, a gente começa a entender qual a motivação dela de tentar ajudar e se relacionar com esses jovens. E é um filme de terror, mas sabe, é mais esquisito do que aterrorizante, apesar de no final ficar um pouquinho mais sangrento, não é lá tanta coisa assim. Eu também não sei pra quem que eu recomendaria ver esse filme. Talvez com os amigos pra tirar sarro. Mas é daquele tipo de filme que os adolescentes, os personagens jovens são tão caricatos, são tão mal escritos, que é só desanimador de assistir. Se faça esse favor, pule esse corte da lista. E por fim, pra fazer uma limpeza de paleta, eu assisti Fire of Love, que é outro documentário indicado aos Oscars, que eu gostei bastante. É sobre esse casal que é pesquisador sobre vulcões. O filme conta a história dos dois enquanto pessoas apaixonadas, mas também conta sobre o trabalho que eles fizeram, a importância desse trabalho. Usa material de arquivo deles, então assim, são essas imagens lindas que eles fizeram nas expedições deles pra estudar vulcões. E eu acho que o que te ganha nesse filme, pra além dele ser visualmente muito bonito mesmo, é que no fim das contas, por mais que seja falando, sabe, de cientistas de vulcões, que não é uma coisa muito chamativa, e eu reconheço, é no fim uma história de amor. E é bom, é gostoso, me fez feliz, eu assisti numa boa, e me agrada quando um documentário me prende a atenção, porque não são muitos que são capazes de fazer isso. E agora, finalmente, pra música, foram muito poucas, isso aqui vai ser rápido. Busoksun, ou BSS, lançou Second Wind, que é um EPzinho, tem 3 músicas. BSS, ou Busoksun, pra quem não sabe, é uma subunit de Seventeen com o Sungwon, o DK, o Seokmin e o Hoshi. É divertido, me fez feliz. Eu gostei de todo o trabalho promocional que eles fizeram. A track principal, né, a title track, que é Fighting, é com a Yoongi, que eu gosto muito, é uma rapper coreana que eu adoro também. E me fez feliz. E eu sei que vai te fazer feliz também. O EP tem 3 músicas. E é isso, espero que eles não demorem tanto tempo pra ter um comeback enquanto unit de novo. E por fim, eu vou mencionar aqui porque eu não ouvi tantos álbuns esse mês quanto eu geralmente ouço. Eu, todo ano, faço 2 playlists, uma que equivale à primeira metade do ano e outra que equivale à segunda metade do ano. E eu comecei a playlist da primeira metade do ano. Se você entrar no meu Spotify, a capinha da playlist é essa. Chama 6 de Copas e é a minha playlist da primeira metade de 2023. Ela vai sendo atualizada conforme eu for ouvindo músicas novas. Às vezes vão ser as minhas músicas favoritas de um álbum que eu ouvi inteiro. Às vezes é uma música aleatória de um artista que eu só conheço aquela uma música, mas que eu fiquei obcecada. E eu vou jogando
jogando tudo lá, eu não vou comentar sobre ela nos vídeos futuros, mas se você tem interesse de acompanhar o que eu ouço nas minúcias e não só nos álbuns como um todo, siga minhas playlists. E por hoje é isso. Eu sinto que quando eu tenho menos coisa pra falar sobre, eu acabo falando mais sobre todas elas, então me desculpa se o vídeo ficou longo, eu fiz o meu melhor. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, me recomendem coisas, eu tô sempre disposta a ver, ouvir, ler o que vocês falam que eu vou gostar. E fico muito grata também pelas recomendações. Aquelas coisas de youtuber, curtam, se inscrevam, liguem o sininho, me acompanhem nas outras redes sociais, etc, etc, etc. Obrigada por ter visto até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.